Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. Na nossa última aula online, ainda nessa semana, começamos a falar sobre oxirredução, lá sobre o número de NOx. Hoje vamos ver como determinar o número de oxidação. O número de oxidação varia conforme cada elemento químico. Para descobrir o número de oxidação de um elemento químico, existe um conjunto de regras que deve ser seguidas à risca. O NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre igual a zero. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre porque não existe diferença de eletronegatividade entre os elementos. Então, se eu tenho apenas ferro, apenas zinco, ouro, hidrogênio, oxigênio, qualquer substância simples que não esteja formando uma molécula com outro átomo, o NOx dela sempre será igual a zero. NOx de íons monoatômicos. O número de oxidação de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Sendo assim, para um ânion ou um cátion, o número, ali a carga elétrica já estabelecida para aquela substância será o número de NOx também, como por exemplo ali nitrogênio menos 3. Então, o NOx do nitrogênio menos 3 é menos 3. NOx de íons compostos. Em íons compostos, a soma dos NOx dos elementos que compõem o íon é sempre igual à sua carga. A soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre igual a zero. No caso do oxigênio, em seus compostos, geralmente o número de oxidação é menos 2. Existem duas exceções, que é no fluoreto de oxigênio, onde o NOx tende a ser mais 2, e nos peróxidos, onde o NOx é menos 1. Mas em 99% das substâncias em que o oxigênio, dos compostos em que o oxigênio está presente, o NOx será menos 2. Alguns elementos apresentam um número de oxidação, o NOx fixo nos compostos em que fazem parte. Metais alcalinos, aqueles lá do primeiro grupinho da tabela periódica, o grupo 1A, e a prata, esses sempre possuem NOx de mais 1. Os metais alcalinos terrosos, que são o segundo grupo da tabela periódica, o grupinho 2A, e o zinco possuem um NOx fixo de mais 2. O alumínio mais 3 e o flúor sempre menos 1. Vamos a um exemplo. Temos o seguinte composto: Na4P2O7. Vamos nos ater no seguinte: o Na é um metal alcalino. Então, seu NOx, como acompanhamos lá na tabelinha, os metais alcalinos, o NOx é sempre igual a mais 1. O NOx do oxigênio é igual a menos 2. A soma dos NOx desses compostos é igual a zero. Então, precisamos saber apenas o NOx do fósforo, que chamaremos de X. Não esquecendo de multiplicar pelo índice 2, já que lá na fórmula está como P2. A solução diz o seguinte: eu tenho primeiro ali Na4, que para cada um dos átomos de sódio, o meu NOx é mais 1, tá? Então, eu vou ter 4 vezes mais 1. Eu tenho fósforo 2, então vai ser vezes 2, que é o que nós queremos descobrir. E o oxigênio 7, ou seja, 7 vezes menos 2. Na resolução diz que 4 mais 2x menos 14 é igual a zero. E que 2x é igual a mais 14 menos 4, onde x é igual a mais 10 dividido por 2, onde daria o NOx, para cada um dos átomos de fósforo seria igual a 5. Ficou um pouco confuso, eu entendo de primeiro momento, mas vamos tentar simplificar. Pense o seguinte: eu preciso descobrir o valor de x.
O X representa o fósforo. O NOx total da minha substância, ou seja, o meu composto inteiro, formado por todos os átomos, né, de sódio, de fósforo e de oxigênio, o meu resultado final eu tenho que chegar em zero. Então vamos lá. Se eu tenho 4 átomos de sódio e cada um tem um NOx de mais 1, então eu tenho mais 4. E se eu tenho 7 átomos de oxigênio e cada um deles tem um NOx de menos 2, eu vou ter menos 14. Então, mais 4 menos 14 vai dar um valor negativo de menos 10. Ou seja, menos 10, quanto que eu preciso para chegar em zero? Eu preciso de mais 10. Assim, o valor de P2 ou de fósforo 2 tem que ser igual a 10 para poder chegar em zero e deixar o NOx da substância zerada. Então, se P2 é igual a 10, quer dizer que cada um dos átomos de fósforo tem o NOx de mais 5. Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente entendido. Essa também foi a nossa última videoaula, já que a partir da semana que vem passaremos a ter apenas aulas online. Tudo bem? Como tarefa, vocês devem resolver a questão que está aparecendo na imagem para vocês. Tá ok? É isso, um abraço e um bom fim de semana.